O que tem de errado nesse ECG? Vamos dizer que ele pertence ao paciente a seguir. Um homem de 58 anos dá entrada no pronto-socorro devido a quadro de letargia. Nos antecedentes, a esposa do paciente refere hipertensão arterial e diabetes, mas refere que o paciente não faz controle regular de suas comorbidades. Nos exames laboratoriais, apresenta ureia de 150, creatinina de 6,2 e potássio de 7,4. O que está causando as alterações eletrocardiográficas do paciente? Essa onda P achatada, QRS alargando e onda T apiculada. Se você pensou em distúrbio do potássio, seu raciocínio está correto. Hoje a revisão é sobre hipercalemia. Essa é a revisão rápida da Emergency Rules. Eu sou o Lucas Valente e vamos falar primeiramente sobre o potássio antes de a gente começar a falar sobre a hipercalemia em si. O potássio é o cátion mais abundante no líquido intracelular. Tem cerca de 140 miliequivalentes por litro. No plasma a concentração dele varia de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Isso que a gente vai usar como definição para hiper ou hipocalemia. Sua concentração plasmática é regulada pela aldosterona, que é um hormônio mineralocorticoide produzido na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais, e a aldosterona estimula a excreção do potássio, diminuindo sua concentração no sangue. Um antagonista específico da aldosterona é a espironolactona, por isso que é chamada de diurético poupador de potássio, porque ela vai antagonizar a aldosterona e elevar o potássio sérico. Outros fatores que vão influenciar a concentração do potássio são insulina e estímulo beta-adrenérgico, que eles aumentam a atividade das bombas de sódio e potássio e, consequentemente, vão diminuir a concentração de potássio no sangue. Outro fator importante também é a osmolaridade elevada no líquido extracelular. Então, a osmolaridade elevada vai desidratar a célula, isso vai aumentar a concentração de potássio dentro da célula e vai aumentar a difusão de potássio para fora das células. Então, a hiperosmolaridade tende a fazer também hipercalemia. Um exemplo disso vai ser na descompensação diabética, que você vai ter uma hiperosmolaridade causada pela hiperglicemia. Ele tem ação na estabilização do potencial da membrana plasmática, é importante na fase de repolarização dos potenciais de ação. Isso acontece especialmente nas fibras musculares e neurônios. Essa figura do Guyton mostra a relação dos potenciais de ação rítmicos com a condutância do potássio e seu papel na hiperpolarização. Então, altas concentrações de potássio nos líquidos extracelulares causam diminuição do potencial de repouso das fibras miocárdicas, e à medida que o potencial de membrana diminui, a intensidade do potencial de ação também diminui. Então as contrações são cada vez mais fracas e há o risco de arritmias. Agora vamos falar mais especificamente sobre a hipercalemia. Dentre as causas da hipercalemia, nós temos dois grandes grupos principais, que vai ser o desvio transcelular de potássio, como no caso da acidose metabólica, deficiência de insulina, uso de beta-bloqueadores, rabdomiólise, ou então excreção renal prejudicada de potássio, como no caso do hipoaldosteronismo ou das insuficiências renais, como mostra nesse quadro do Manual Prático de Urgência e Emergência da editora Sanar. O quadro clínico da hipercalemia não possui sintomas específicos, variando de astenia e letargia até parada cardiorrespiratória. As células excitáveis são as mais sensíveis e por isso os principais sinais são os eletrocardiográficos. A gente vai ter onda T apiculada, intervalo PR alargado, achatamento da onda P, alargamento do complexo QRS e ritmo senoidal, que é a sobreposição da onda T com o complexo QRS que causa essa ondazinha diferente aí. A gente pode ter também fibrilação ventricular e assistolia. Lembrar que a hipercalemia faz parte dos 5Hs e 5Ts da parada cardiorrespiratória. No manejo diagnóstico a gente vai solicitar potássio, Não me diga. outros eletrólitos, ureia e creatinina, gasometria arterial e eletrocardiograma sempre. Outros exames que podem ajudar: glicemia e cetonúria, que vão ajudar na descompensação diabética, e CPK, que pode ajudar na rabdomiólise. O tratamento eu vou fazer baseado no algoritmo desse artigo Manejo de Emergência da Hipercalemia Grave. E vamos dividir aqui em 3 passos. O primeiro passo vai ser a estabilização da membrana celular miocárdica. A indicação é para o paciente que possui alterações eletrocardiográficas. Então vão ser feitos 10 ml de gliconato de cálcio a 10%, num soro glicosado de 100 ml, e essa solução deve ser feita em 3 a 5 minutos. Essa dose pode ser repetida em 5 minutos, se as repercussões eletrocardiográficas permanecerem. A ação é praticamente imediata.
O cálcio possui ação direta na deflagração do processo contrátil. Induz contrações espásticas à medida que sua concentração se eleva, então ela faz o efeito oposto ao do potássio no miocárdio. Cuidado! Vamos lembrar que o paciente digitalizado, ou seja, em uso de digoxina, o cálcio pode desencadear a intoxicação digitálica. Então, nesses casos, a gente vai fazer a mesma solução, só que vai correr em 20 minutos, não mais em 3. O cálcio não reduz a concentração sérica de potássio, ele apenas protege o miocárdio dos efeitos deletérios do potássio, indicado para paciente que tem alterações eletrocardiográficas. O segundo passo vai ser a troca intracelular de potássio. Vai ser o uso de medidas que causem um aumento da troca de potássio para o meio intracelular. É feita por 3 principais medicações: bicarbonato, insulina na solução polarizante e beta-2 agonistas. E como que eles vão funcionar? Por sorte eu sou um bom desenhista e eu vou mostrar aqui como é que funciona. Na parte do bicarbonato ele vai reduzir a quantidade de H+ no sangue, né? Ou seja, vai elevar o pH, e por meio do tampão intracelular, que evita variações bruscas de pH, ele vai fazer a troca de H+ intracelular pelo potássio no sangue. Então ele vai diminuir a concentração plasmática de potássio. Tá, o desenho não ficou tão bom, então eu vou fazer o próximo do computador direto mesmo. A insulina e os beta-2 agonistas aumentam a atividade das bombas de sódio e potássio celulares. Com isso ele vai jogar mais sódio para fora e captar mais potássio para dentro da célula. Então com isso vai diminuir a concentração sérica de potássio. Agora vamos para a parte clínica e começar a falar aqui dos beta-2 agonistas. Começando pelo fenoterol, feita nebulização com 10 gotas até de 4 em 4 horas. Ou salbutamol 0,5 mg diluídos em 100 ml de soro glicosado endovenoso em 15 a 20 minutos. Pode ser feito até de 4 em 4 horas também. A solução polarizante, que é uma solução com insulina mais glicose, pode ser feito com 100 ml de glicose 50% mais 10 unidades de insulina regular, ou 500 ml de glicose 10% mais 10 unidades de insulina regular. A solução pode ser feita endovenosa em 10 a 20 minutos. Cuidado com a hipoglicemia. Deve-se medir a glicemia capilar regularmente durante a infusão, e essa solução pode ser feita até de 4 em 4 horas. Se o paciente estiver acidótico, pode ser feito também o bicarbonato de sódio. Tem inúmeras formas de se fazer o bicarbonato, e a forma mais simples que eu encontrei em várias literaturas é fazer 1 ml por quilo de peso do paciente de bicarbonato em 20 minutos. Como o bicarbonato é muito hiperosmolar, é indicado que se faça a diluição de uma parte de bicarbonato para 2 ou 3 partes de água destilada ou soro glicosado, lembrando que hiperosmolaridade aumenta o potássio. O terceiro e último passo é a eliminação do potássio. Pode ser feito diurético de Elson, então furosemida 40 a 80 mg, geralmente pode ser feito até 1 mg por quilo, endovenoso até de 4 em 4 horas. É indicado para casos moderados e graves. Lembrando que pacientes com insuficiência renal podem ser medicados, mas apresentam uma resposta inferior. O mecanismo da furosemida é duplo. O primeiro desativa o cotransportador sódio-potássio 2-cloreto na alça de Henle, sobrando mais potássio e sódio para ser eliminado na urina. Segundo, que no túbulo contorcido distal, esse sódio que sobrou deve ser reabsorvido, sendo trocado pelo potássio. Assim, essa medida elimina o potássio duplamente. Lembre-se que é um diurético, então atenção para a hipotensão e hipovolemia que esse paciente pode desenvolver. Outra medida para a eliminação de potássio é o uso de resina de troca iônica, como poliestireno sulfonato de cálcio, Sorcal, 30 gramas a cada 6 ou 8 horas. Ele pode ser feito via oral ou enema. Como principal efeito colateral é a constipação, algumas literaturas recomendam diluir em 100 ml de manitol a 10 ou a 20%. O mecanismo de ação é bem simples. É a troca de cálcio por potássio que é eliminado nas fezes. Então não é uma medida emergencial, é uma medida mais a longo prazo. E por último, a medida mais efetiva, a diálise. É indicado em casos graves ou refratários ao tratamento. Bem, eu fiz um resumo rápido aqui das condutas para hipercalemia nesse crachá. Vai estar disponível na descrição do vídeo para download. O roteiro desse vídeo foi feito baseado no Manual Prático para Urgências e Emergências Clínicas da editora Sanar. Na descrição do vídeo tem um link para comprar esse livro.
e as demais bibliografias utilizadas estão na descrição também desse vídeo. E se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, nós somos Emergência Rules. Obrigado por assistir e até a próxima.